Literatura à deriva. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite que me honra para participar deste evento. Tenho uma simpatia especial por todos os eventos que promovem o espírito da biblioteca como um espaço central da ideia de civilização que nos move. E tenho uma dívida pessoal também muito especial com as bibliotecas. Toda a minha formação de leitor se fez a partir de uma biblioteca pública do Paraná, em Curitiba, que me emprestou o primeiro livro que me lembro de ter lido inteiro, A Chave do Tamanho, de Monteiro Lobato, iniciando uma história de leitor que não parou mais. E lembro igualmente da ótima biblioteca do Colégio Estadual do Paraná, onde estudei durante 7 anos, nos tempos em que o ensino fundamental se dividia entre ginásio e científico. Esses detalhes sempre acabam revelando a data da gente, né, a idade. E onde começou minha formação de escritor, introduzindo-me à literatura adulta. O tema que me foi proposto, literatura à deriva, ramifica-se de outro tema sobre o qual tenho falado aqui e ali nesta vida de autor itinerante. Aliás, uma marca de boa parte da literatura brasileira contemporânea é a figura do autor público, que é o tema da literatura à margem. Margem e deriva. Vão aí duas ideias próximas. Vamos começar pela ideia de margem, que é uma das marcas políticas conceituais mais fortes do nosso tempo, no Brasil e no mundo, e que possivelmente começou na imensa revolução cultural gestada nos anos 1960. Grosso modo, a valorização de tudo aquilo que se coloca como fora do centro, fora do padrão, cujos sinais e consequências vivemos até hoje, ou talvez ainda mais intensamente nas crises de hoje do que nas crises das décadas anteriores. O tema da margem abre múltiplas ideias e sugestões, desde a margem por escolha até a margem dos sem escolha. Começo pela ideia da escolha. A sugestão da margem não poderia ser mais adequada para dar conta do espírito da literatura, não só do momento contemporâneo ou das décadas recentes que formaram a geração atual de escritores brasileiros, mas também porque nesta imagem está uma das ideias essenciais de quem escreve ficção ou poesia em qualquer tempo, que é colocar-se à margem. É verdade que é preciso tomar um certo cuidado com essa ideia, porque ela pode ser confundida simplesmente com alienação, distância ou indiferença do escritor aos fatos da vida e do mundo. Abro um parêntese. O escritor, visto pelo leitor, realmente não interessa muito. É o livro, o texto, a linguagem, que às vezes até mesmo a revelia de seu autor, segue uma viagem própria e transforma seus leitores. Há uma perenidade no texto escrito, que na perspectiva da história, chega até mesmo a tornar os escritores, as pequenas biografias que deram vida aos livros, quase irrelevantes, ou apenas curiosidades de épocas históricas diferentes. Mas, mudando a perspectiva do resultado final ao seu criador, ao lado da ideia de uma literatura como consciência à margem, como olhar único e singular sobre os momentos humanos, singularidade que é a sua razão de ser no mar dos lugares comuns da linguagem viva, também está necessariamente a presença do escritor, aquele que escolheu o improvável ofício de escrever por conta própria o que não lhe foi solicitado pela sociedade ou pelo Estado. Eu gosto de brincar com essa imagem que sempre me volta à cabeça, e que, aliás, abre um dos meus romances, O Fantasma da Infância. Abra-se os cadernos e classificados nos jornais e nunca se encontrará alguém precisando de um escritor ou de um poeta. Imagine que maravilha, precisa-se de um romancista, paga-se bem assistência médica garantida. Contrata-se um poeta em tempo integral, pagam-se férias e 13º. Urgente, contista para contrato imediato sem referências. Melhor ainda, contrata-se escritor para trabalhar em casa, fixo, garantido, mais taxa de produtividade. Esse é o sonho de todo escritor, né? Isso é, tudo aquilo que é o fundamento da civilização moderna e do estado do bem-estar social, desgraçadamente, não serve para o escritor. A essência do que ele faz não cabe nessa moldura de segurança. Os direitos básicos vão todos inalienáveis até a pessoa física de quem escreve. 1 centímetro além, a palavra que ele escolheu escrever, e esses direitos evaporam-se. O escritor é um ser, por natureza, à deriva. Quando começamos, absolutamente ninguém tem a obrigação de nos ler. E nem depois, para falar a verdade, exceto nas listas escolares de leitura obrigatória, em que a leitura perde boa parte de sua, digamos, anarquia essencial para se disciplinar didaticamente, servindo a fins específicos. O fato é que em toda produção literária forte, escolhe-se a solidão do risco e da conta própria. Assim, retomando a meada, o escritor também, queira ou não, goste ou não, é uma figura suspensa à margem no instante em que decidiu-se por sua primeira palavra. A literatura nunca é segura nem inocente.
Talvez eu esteja falando muito pela minha própria geração, os escritores que se educaram na passagem da adolescência para a vida adulta, nos turbulentos anos 1960, os 50 anos do golpe militar de 64, que se rememoram no ano passado, dão uma medida da intensidade política daquele tempo, mas não era apenas a política que estava em jogo. Naquele momento, de uma maneira bastante nítida, a decisão de escrever, o impulso de se tornar escritor, ou de forma mais ampla, de se fazer artista, representava simultaneamente um ato de rebeldia, de negação e de marginalização. Em todas as áreas, ninguém queria o que estava aí. E o que estava aí era uma nuvem escura, informe, em grande parte indefinível, mas que pela sua misteriosa opressão deveria ser dissipada. Neste mundo, diante do inimigo, que poderia ser o general ditador, ou a pressão religiosa, ou a família tradicional, ou o sexo reprimido, ou o direito ao prazer, ou a mesquinharia do emprego, ou a miséria social, ou o horror insuperável à convivência humana, ou o que quer que assombrasse a alma do escritor, a palavra-chave era rompimento. Permanecer à margem, mais do que uma circunstância política momentânea, diante da ditadura militar que se instaurava, passava a ser, para o artista da palavra, uma espécie de imperativo ético que o levaria adiante. Estar à margem, portanto, soava com uma qualidade essencialmente positiva. Vai outro parênteses. Se esta era uma qualidade especialmente positiva naquele momento, pelo seu impulso histórico ou mesmo político, digamos romântico, tudo favorecia esse rompimento, é verdade também que a essência marginalizadora da literatura vem de muito longe. Não há, de fato, praticamente nenhum escritor de relevância que, de algum modo, no seu tempo, não tenha vivido à deriva, não tenha cultivado um olhar à margem capaz de ver o que o olhar comum não conseguia ver. Pois bem, se saímos dos anos 70 com aquele pequeno lobo solitário, o escritor, escolhendo a margem para sobreviver, o próprio espaço da literatura brasileira, esse trânsito entre autores, livros e leitores, que bem ou mal vinha se mantendo vivo na estreita faixa letrada, do limitado mundo brasileiro que, de certa forma, se encerrava social, cultural, econômico e politicamente ali, sofreu um estrangulamento que duraria 2 ou 3 décadas. Mudando o foco dos indivíduos que escrevem para o seu reflexo na sociedade leitora, podemos dizer que a literatura que conversava mais direta e francamente com o país, talvez também mais ingenuamente, foi saindo pouco a pouco de cena até quase desaparecer do horizonte. Conversar com o país, sem nenhuma pretensão histórico-científica, apenas para dar corpo a essa imagem precisa, lembremos de autores como Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, Antônio Calado, Manuel Bandeira, Fernando Sabino e tantos outros best-sellers do seu tempo. É preciso cuidado aqui nesse olhar puramente de fora. Não estou fazendo um índice de valor e não se pode julgar a força de uma literatura simplesmente pelo seu impacto no público. Uma avaliação mecânica, assim, levaria a distorções tremendas, tirando da necessária margem aquele imperativo ético do valor da diferença. Obviamente, a literatura brasileira do final dos anos 70 até a virada do século XXI, que mergulhava num sensível anonimato, passava por um processo transformador de que não temos ainda dimensão exata. Refugiada na universidade, por consequência da dura sobrevivência do escritor num Brasil muito maior, em rápida e violenta expansão urbana, a literatura brasileira perdeu seu elo com os leitores. A margem, sua boa marca de origem, transformou-se num castelo inacessível que tentava modernizar-se antes pela pauta que pela realização. A pauta, embebida na especialização teórica que dominou os anos 80, num refluxo do, digamos, populismo anterior, mudava radicalmente todo o sistema de referências estéticas. Sutilmente, o sistema teórico que interpretava a própria história da produção poético-ficcional passou ele mesmo a produzir literatura como expressão paradoxal de uma utopia da inteligência. O clássico anúncio dos classificados, contratam-se escritores, na minha metáfora de humor, passava a fazer sentido. O escritor era alguém que saía do chão puxando os próprios cabelos. Atenção, antes que me acuse de hipocrisia, confesso que eu fui um desses escritores. Graças à universidade, esse escritor que vos fala sobreviveu com relativo conforto por 2 décadas, num tempo que nenhuma outra opção mais ou menos viável se oferecia a ele. Na prática, a literatura era uma atividade essencialmente ornamental, aquilo que se faz nas horas vagas. É claro que esse longo período em que a academia deu, na prática, as únicas cartas do ideário literário brasileiro, não foi algum perverso fenômeno isolado destinado a cooptar e a domesticar escritores,
mas parte de uma transformação do país que crescia rapidamente, sem conseguir dar conta das exigências do próprio crescimento, principalmente e tragicamente na área mais fundamental e a única autossustentável de todas, que é a educação. Uma tragédia que, nem preciso dizer, permanece viva entre nós, às vezes até menos por vontade política e mais por falta de um diagnóstico e de um projeto integrado do que seja de fato transformador. Além do mais, há que se considerar o espírito do tempo, os anos em que, depois do vendaval cultural e político do final dos anos 1960, em que muitos dos que se imaginavam agentes da história foram de fato as suas vítimas, a inteligência parou para pensar o que de fato havia acontecido. E a arte literária viveu um certo sonho cientificista, em que ciência e arte pareciam a mesma coisa, ou pelo menos partilhar a mesma linguagem, irmãos de sangue, e não perspectivas bastante distintas de compreender o mundo. E havia o silêncio discreto da ditadura. Um silêncio que resultou do Brasil, que embarcava no golpe militar em 1964, depois na ditadura explícita em 1968, e enfim na barbárie dos anos 1970, desembarcando trópico na década de 1990, ainda sem entender direito o que tinha acontecido nesta longa viagem. E hoje mesmo, 50 anos depois, vive-se ainda em momentos a sensação angustiante de que não aprendemos nada e não esquecemos nada, um país que patina no seu disco riscado, ainda povoado de fantasmas sem nitidez. Mas alguns dados são mais ou menos claros. Um deles foi a violência do processo da urbanização brasileira. Talvez não nos tenhamos dado conta de como esse processo modernizante e a absurdamente desplanejada concentração urbana, como consequência da modernização de todas as instâncias de produção de riquezas, exacerbou a violência latente do sistema de privilégios brasileiros que nos marcaram duramente da terrível origem escravocrata do país até os nossos dias. Mais uma vez, a percepção da literatura chegava antes. Os contos de Rubem Fonseca, que explodiram nos anos 70 e 80, pareciam revelar de repente um país espantoso que ninguém estava vendo. As retinas dos leitores ainda estavam assistindo a um filme antigo e surpreenderam-se com o desconforto brutal das novas imagens, uma brutalidade cotidiana que dia após dia não nos abandonou mais. E outro contista, Dalton Trevisan, prosseguia revelando, como faz até hoje, o universo arcaico de um país primitivo que resiste teimosamente à modernização em fragmentos de vidas secas no neon de sua Curitiba mítica. Na boa literatura, a margem está sempre no centro. Se a rapidez da urbanização é um dos fatores a considerar na nossa marginalização, outra foi o império da televisão brasileira a partir dos anos 1970. De uma forma nítida, a TV brasileira, depois de seu início errático em meados dos anos 50, fragmentário, amadorístico e mais ou menos irrelevante como meio de comunicação no Brasil, deu um salto de qualidade e se tornou um dos grandes fatores civilizatórios da nova era do país. A implicação política inevitável que se faz ao analisar o poder da televisão dos anos 70, durante a ditadura militar, esquece muitas vezes como ela foi, em contrapartida, um elemento cultural civilizador, abrindo áreas importantes de produção artística, criando e atualizando gêneros, modernizando as linguagens e profissionalizando os processos de comunicação. Um parêntese, hoje, por exemplo, a televisão é uma das áreas de refúgio do escritor, que encontra na produção de roteiros uma frente de trabalho nova, num cruzamento de mundos culturais, o que é outra história. Mas me interessa frisar aqui especialmente um traço dominante do formato da televisão clássica, a oralidade. Se nas nações mais plenamente desenvolvidas, como nos Estados Unidos e na Europa em geral, o advento da televisão encontrou um telespectador basicamente já letrado, alguém depositário de uma memória cultural e mesmo especificamente literária que vinha de longe, na verdade de séculos atrás, no Brasil o processo foi totalmente distinto. Exceto pela minoria urbana bem letrada, a faixa cultural de prestígio, que de resto e para sempre, quase sempre com carradas de razão, sentiria um profundo desprezo pela televisão, a TV brasileira encontrou um gigantesco público que pela primeira vez via na telinha retangular, primeiro em trêmulo preto e branco cheio de fantasmas, depois na atraente versão colorida e já numa rede nacional que avançava dia a dia, uma amostra da, digamos, nova civilização. Esse telespectador típico dos anos 70 e 80 nunca viu nem leu um livro na vida, se é que sabia de fato ler. A sua porta de entrada para o mundo moderno era aquilo que ele via e ouvia à noite diante da TV.
Antes de lamentar a eventual pobreza do que ele estava vendo, ou a, entre aspas, alienação inevitável do processo de ver TV, como diriam os teóricos da época, ou qualquer outro defeito que a televisão teria em si, o grande pecado, o verdadeiro problema, não estava nela. Estava simplesmente no fato de que, para a larguíssima margem de brasileiros, não havia acesso real a nenhuma outra alternativa de informação. A palavra escrita, o livro, estava ausente da vida de milhões de brasileiros. A imensa expansão do ensino básico que começava a ocorrer nem remotamente conseguia dar conta das necessidades culturais daquelas novas gerações. Foi um tempo em que a palavra escrita não tinha nenhum prestígio de fato, exceto na clássica faixa estreita de letrados urbanos que desde sempre preservava aos trancos e barrancos a imagem da literatura. Na modernização brasileira daqueles anos, no processo civilizatório exigido necessariamente pela expansão urbana, a escola era o parceiro insignificante, irrelevante, capenga, 2 ou 3 horas rarefeitas de esforço diário mal pago e mal planejado, enquanto o mundo real, interessantíssimo, estava lá fora, brilhando na TV. Eu fui um escritor formado nos anos 60 e 70, que começou a escrever consistentemente na passagem para os anos 80 e a publicar, de fato, dos anos 90 em diante. E o Brasil, que me fez escritor, era um país de físico urbano e alma rural. Um arquipélago de regiões isoladas, sonhando com o graal do eixo Rio-São Paulo, fora do qual não havia solução. Era um isolamento duplo para os escritores brasileiros, agora pensando o conceito de margem como uma geografia condenatória. Porque a expressão literária do Brasil continuava, como sempre, à margem, periférica, sem nenhuma repercussão notável ou sistemática fora do país, além de alguns bolsões acadêmicos de estudantes estrangeiros de literatura brasileira. Assim como no próprio Brasil, eram os bolsões acadêmicos que ainda garantiam alguma circulação da produção literária daquele tempo. Exatamente em meados dos anos 1990, 2 fatos começam a mudar esse panorama. O primeiro nada tem a ver, em princípio, com literatura, mas tem a ver com o crescimento e a modernização do país. O plano real e a estabilidade da moeda, depois de décadas de hiperinflação e desordem econômica que se refletia em todos os aspectos da vida brasileira. Até mesmo no pagamento dos direitos autorais dos pobres escritores e escritores pobres, ao chegar o cheque sempre simbólico ao bolso do autor, no final do semestre ou mesmo do trimestre, como hoje é a norma, era melhor começar logo outro livro, que o anterior, que já era pouco, não valia nada. A estabilidade econômica foi um pressuposto fundamental. O outro aspecto profundamente transformador foi o advento desse fenômeno que ninguém previa, a internet. Chegamos a ela meio que a duras penas, depois de anos de uma política desastrosa de reserva de mercado, que nos deixou na rabeira do desenvolvimento digital e principalmente da qualificação digital. No começo, um computador era visto por todo mundo apenas como uma máquina de escrever sofisticada. Quando ele entra à rede mundial, a revolução que se seguiu mudou tudo. Para a margem literária, digamos assim, falando em causa própria, a internet foi uma bênção inestimável. Aqui vai algum otimismo meu a respeito. Sei que há uma contrapartida apocalíptica sobre os perigos da internet, desde a denúncia de que depois dela ninguém mais sabe escrever. Escreve casa com Z, até o fato de que a internet teria aberto perigosamente a porteira da informação, que se transformou num caos sem filtro e sem valores. Mas, tirante o fato de que a internet é um fato irreversível no mundo, eu prefiro observar o seu efeito no Brasil, principalmente em comparação com a era da televisão, uma era que começa a chegar ao fim, transformada em outro sistema de produção de informação. Do mundo da oralidade que dominou o Brasil dos anos 70 aos 90, passamos à internet que, entre outras coisas, não abre uma só página em que não haja algo escrito. Em suma, graças à internet, a palavra escrita voltou triunfalmente à vida brasileira. A internet obriga-nos à qualificação da escrita, por bem ou por mal. Ela exige leitura e exige escrita. Milhões de brasileiros que jamais leram ou escreveram nada, agora estão diariamente lendo ou escrevendo alguma coisa. Assim, voltar à escrita é uma expressão inadequada. Na verdade, nunca tivemos a leitura e a escrita como um fenômeno de massa. O que acontece agora é que a internet, como parte importante de um processo complexo de urbanização e modernização da sociedade brasileira, está trazendo para o mundo da escrita uma população que jamais escreveu nada. Reclamar de casa com Z, nesse panorama, é uma bobagem, diante do tamanho da encrenca, por assim dizer. Mais uma vez, é preciso um certo cuidado para interpretar esse fato. Muitos apontam que é uma barbárie crescendo em curso, visível a quem quer que ligue um computador e entre no debate público, a ágora digital dos comentários.
Parece que o célebre homem cordial que definia com otimismo o brasileiro transformou-se num monstro agressivo e sanguinário cada vez que tecla uma opinião no teclado. Mas acusar a internet desse crime é tapar o sol com a peneira. Ela apenas revela, torna nítido e visível o quanto nos falta. A universalização da internet e das redes digitais trouxe um Brasil novo à tona, real, mas oculto, e o resultado é frequentemente assustador. Tem-se a impressão de que estamos diante de uma civilização em ruínas, obedecendo à tendência mítica das culturas de sempre imaginar um passado glorioso que se perdeu, quando na verdade entre nós não houve passado glorioso algum, ainda que a imagem pacata de um mundo antigo, economicamente arcaico e estagnado, a infância da nossa vida, dê a impressão de ilhas de felicidade aqui e ali, Itabiras e Passárgadas, que nunca existiram, mas que pareciam reais. Outro problema apontado seria tão grave a ponto de afetar em algum grau a nossa capacidade cognitiva para assumir um certo olhar apocalíptico que parece cada vez mais frequente. A internet seria o império avassalador do fragmento, da frase solta, da informação avulsa e desconectada, da ausência de raiz, de um acaso brutal que brota em avalanches, enfim, da não comunicação radical entre terminais mecânicos de envio e recepção de dados, sempre aos pedaços, que apenas ocupam espaços mentais sem articular nenhuma narrativa consistente. A falta desta narrativa básica, que é a produção de toda a cultura comunitária da vida civilizada, as suas escolhas primeiras, o seu sistema de valores, o usuário da internet acabaria por se enredar num caos de referências soltas, na simples luta por dar algum sentido, qualquer um, ao que cai diante dele. Fala-se que hoje só há leituras horizontais de superfície. Na internet lemos frases, no máximo parágrafos soltos, ao sabor de uma impaciência invencível. Diante da tela, tudo fica imediatamente velho assim que nasce. Não chego a ser tão apocalíptico, mas muito desse panorama sombrio me parece real. Na verdade, sabemos muito pouco ainda sobre os efeitos da internet. Fixando-se na literatura, entretanto, não há dúvida nenhuma de que a internet provocou mudanças logísticas radicais no panorama, num curtíssimo espaço de tempo e sempre para melhor. Diante da realidade prática hoje, do mundo em que circula a literatura, fico pensando nos anos 80 e 90 como décadas de uma era antiquíssima, ainda antes da roda. O trânsito da informação literária onipresente na rede, a criação de blogs e revistas digitais, o advento e a crescente popularização do e-book, a troca instantânea de informações, o acesso praticamente infinito e universal às referências bibliográficas, o barateamento das publicações, o imenso potencial publicitário digital em torno do livro, enfim, é fácil demonstrar como a internet abriu caminhos e melhorou imensamente a vida de quem se aventura a escrever. E, ao contrário do que muitos imaginam, às vezes por razões opostas, ou fascinados pela teoria da moda, ou pelo olhar apocalíptico dos perigos da modernidade, o autor não está morto nesta nova realidade. Aliás, mais do que nunca, é absolutamente necessário que ele de fato exista para marcar a singularidade que dá sentido e razão de ser da literatura. Ao contrário do otimismo da modernidade à manivela dos anos 70, que, repercutindo McLuhan, dizia que o meio é a mensagem, o meio continua sendo apenas um meio. O milagre está em outra parte. Quem sabe esteja à margem e à deriva, como sempre. Naturalmente, a internet é apenas uma das faces das mudanças estruturais do mundo e do Brasil, vividas na virada do século XX para o século XXI. Em princípio, assim como ela descentralizou o universo literário brasileiro, parece-me que há cada vez menos guetos literários ou geográficos significativos entre nós. O escritor de qualquer cidade ou de qualquer tema está em toda parte. Ela tem o potencial de, enfim, colocar de fato a literatura brasileira no mundo, onde, para ser realista, ainda não existimos, ainda se trata apenas de um potencial. A internet aumentou a capacidade da literatura brasileira absorver com bastante rapidez a literatura do mundo, numa escala nunca antes vista, mas o contrário não é verdadeiro. Isto é, para dizer com clareza, a literatura brasileira não é uma realidade estruturada, palpável ou consistente, fora das nossas próprias fronteiras. Sim, há a realidade do nosso destino linguístico, a solidão da língua portuguesa, até mesmo na América Hispânica, com quem, misteriosamente, pouco conversamos. Há a barreira sempre muito difícil do mundo da língua inglesa, sem o qual nossa literatura não consegue sair do isolamento, multiplicando exponencialmente opções de acesso.
E há, de fato, esta questão central, talvez determinante, um discreto desinteresse do mundo estrangeiro pelo que se produz aqui. Isto é, olhando para o Brasil da Europa, da Ásia, das Américas, de qualquer ponto do mundo, ninguém vê literatura aqui, exceto acidentalmente e pontualmente. É verdade que temos o fenômeno Paulo Coelho, que merece um estudo à parte. Mas o fato é que sua literatura, como linguagem, como tema, sem fazer aqui juízo de valor, não se insere numa tradição histórico-literária brasileira, sendo antes expressão globalizante de um impulso espiritualista genérico, mais ou menos enraizado em aspectos importantes da contracultura dos anos 60, seu pendor anti-intelectual e seu secreto messianismo, e rapidamente absorvido pela gigantesca cultura de massa que avançou poderosamente nas décadas seguintes. Isto é, se Paulo Coelho fosse francês, espanhol, indiano ou coreano, seus livros seriam mais ou menos iguais aos que são e não indicativos de uma cultura literária, de uma língua ou de uma nação específicas. Essa ligação indissolúvel entre tempo, história, geografia e linguagem que define as literaturas. É verdade que, se nossa literatura é pouco lida pelos estrangeiros, nossa imagem lá fora ainda é bastante positiva, uma imagem simpática, mas talvez pelos motivos errados. Bem, sempre que o estrangeiro ouve a palavra Brasil, ele imediatamente sorri, imaginando praias, caipirinhas, futebol, carnaval e mulheres. Pouquíssimas vezes um livro, um autor, uma presença literária marcante que nos identifique de modo fora do chavão turístico. O que é de lamentar, porque nada marca mais densamente, de forma mais duradoura e consistente a imagem de uma cultura do que sua produção literária. A literatura afirma, compara, reflete, pensa e revela o país e seus habitantes de uma forma simbólica altamente diversificada que nenhuma outra linguagem alcança. Por ser fruto de uma percepção solitária, tateante, intuitiva e não pragmática da realidade, ela mente menos e deixa marcas poderosas em nossa representação. Mesmo seus fracassos são índices poderosos, pedaços do país. Olhando para trás, imaginemos um Brasil sem o sargento de milícias, ou as memórias de Brás Cubas, um Brasil sem Policarpo Quaresma, ou Iracema, ou Macunaíma, ou sem São Bernardo, ou sem o poema de Sete Faces, sem Macabeia, ou sem Póstudo, ou o poema sujo, ou sem a Pedra do Caminho, sem o sítio do Pica-Pau Amarelo, sem Quincas Berro d'Água, sem o Tempo e o Vento, sem o Espelho de Passárgada, sem o Grande Sertão, sem Gabriela, sem os Ratos, ou sem os Sertões, que fundem ficção e história? E esta lista não terá fim, o ouvinte vai preenchendo as lacunas, completando-as com o seu mundo de referências. Sem a literatura seríamos pouco mais que nada, algumas fazendas, algumas cidades foscas, como que um espaço vazio sem habitantes. É sempre a literatura que de fato vem tentando nos dizer quem somos em suas mensagens cifradas à margem e à deriva que atravessam gerações. Voltando ao fio e ao chão, a internet deu um salto no processo de renascimento da literatura brasileira. Renascimento no sentido puramente visível da palavra, já que nunca paramos de escrever. Mas ela por si só não faria milagres. Há dois outros fatores correlatos que foram fundamentais nas últimas 2 décadas. Primeiro, a partir de mecanismos como a Lei Rouanet, mais a vontade política de fundações culturais, instituições municipais, estaduais e muitas regiões brasileiras, o Estado brasileiro interferiu diretamente no estímulo aos eventos culturais e para a literatura, ainda que seja talvez a prima pobre do sistema de renúncia fiscal, e vamos rezar para que a crise atual não raspe o tacho do pouco que sobra a palavra escrita, ela foi um fator extraordinário de divulgação e realização. Toda semana, todo mês, há um importante evento literário em algum lugar do Brasil acontecendo. Se eu lembro dos meus tristes anos 1980, quando não havia nada de nada em lugar algum, a comparação chega a ser humilhante. E, naturalmente, essa explosão aconteceu também pelo aumento progressivo da base de leitores do país, ainda que a realidade do nosso ensino, principalmente do nosso ensino público fundamental e médio, um alçapão onde derrapam milhões de jovens brasileiros, seja ainda desgraçadamente pobre. E é o ensino médio que realmente pode criar com consistência o futuro leitor. O leitor não nasce criança, a alfabetização é só a matéria-prima. O leitor se consolida de fato na passagem da adolescência, e é justamente nessa faixa que podemos sentir o monumental desastre da educação brasileira e seu efeito dominó em praticamente todas as esferas do país. Voltando ao mundo do escritor, além do aumento relativo da base dos leitores e da profusão de eventos, surgiu na última década um número significativo de prêmios literários, de valor não mais apenas simbólico, como era a regra a partir do mais célebre deles, o Prêmio Jabuti,
Prêmios que têm movimentado a vida literária de uma forma visível todos os anos, provocando um debate permanente sobre a produção contemporânea. É claro que prêmios não fazem literatura, e qualquer escritor sério sabe que não são decisões divinas, mas são retratos importantes de momentos literários e repercutem positivamente a produção literária contemporânea. Finalmente, há uma nova geração de autores, hoje na faixa dos 30 ou 40 anos, que são verdadeiras crianças na perspectiva desta arte, em que muitos velhos, como esse que vos fala, tradicionalmente começamos a aparecer, uma geração que se formou sob referências bastante distintas daquelas que dominaram os anos 70 e 80. Primeiro, porque essa nova geração não tem mais a memória polarizada daqueles tempos, clivada por utopias e visões do apocalipse. Segundo, porque se fez e se criou mais ou menos à margem da universidade, sob a sombra de uma cultura digital intensamente urbana, tendendo ao cosmopolitismo, valores que nos meus velhos tempos de formação eram muitas vezes percebidos com uma estranha desconfiança, o que era também um traço do tempo. Houve até uma inacreditável passeata contra a guitarra elétrica, assim como mais tarde desconfiaríamos dos computadores e ainda hoje temos medo da internet. Essa nova geração vem colocando outras questões na mesa que parece apontar justamente para o lado contrário, a internacionalização da literatura brasileira, o que é uma pedra imensa no caminho. Para lembrar nomes enraizados pela linguagem, importância, filiação ou temas numa tradição literária brasileira específica, o último nome de peso internacional foi sem dúvida Jorge Amado, criador e criatura de um imaginário fortíssimo que ainda hoje ressoa lá fora. Um imaginário que, curiosamente, aqui parece hoje incômodo, um Brasil sensual, otimista, pagão, alegre, malandro e sincero. Um Brasil que o Brasil parece não querer mais abraçar, como quem se escolhe súbito órfão de si mesmo à sombra de um tempo novo. Depois de Jorge Amado, desaparecemos do mapa mundial para falar com simplicidade. País periférico, nossa prosa pipoca aqui e ali em bolsões acadêmicos e edições avulsas. Também essas graças a intervenções pontuais de Estado, como patrocínio de eventos no exterior pelo Ministério da Cultura e de forma fragmentária mais consistente pelo Itamaraty, mais o importante programa de apoio às traduções via Biblioteca Nacional, que, repetindo o modelo adotado por outros países, vem apoiando edições de livros brasileiros, eventualmente contratados por editoras estrangeiras. Essas iniciativas, entretanto, ainda não conseguiram criar uma presença maior que, de alguma forma mais complexa, nos revele pela literatura. O que, para ser novamente realista, não é de estranhar. A literatura brasileira perdeu, nas últimas décadas, o seu próprio leitor brasileiro, vítima de uma grande ampliação de consumo que não veio acompanhada de uma concomitante ampliação de cultura. Talvez não devêssemos preocupar com isso como quem faz do isolamento orgulhoso o seu mantra. Fazer da margem nossa força. Curiosamente, esta foi uma ideia que me moveu quando jovem, quando comecei a escrever, mas logo percebi que a literatura é, de fato, um empreendimento necessariamente universalizante. Um leitor é, antes de tudo, um cidadão do mundo. E o conceito moderno de literatura mantém, mesmo que às vezes a contragosto, uma sombra esclarecida de iluminismo. Sustenta sempre o conceito, ou pelo menos o desejo, de um homem universal, uma condição que nos coloque além das contingências. Um poema, um romance, um conto, ao mesmo tempo que realizam pela linguagem a afirmação do espaço particular e único em que nasceram, são vozes únicas que, quando viajam, aspiram por se tornar pontos internacionais de encontro. Querem sempre conversar com outras línguas e culturas. A literatura brasileira não pode desistir dessa ponte com o mundo. Nascida sempre à margem, produzida pelo isolamento do olhar, a literatura contemporânea, paradoxalmente, abomina o isolamento. Escreveu-se muito em séculos passados em defesa da guerra, de nações excludentes, de etnias vitoriosas, de supostas raças superiores, de povos poderosos, de heróis positivamente homicidas que conquistavam a terra e os inimigos e cantavam suas glórias. De fato, não houve povo escritor que não fizesse isso. Mas o que foi um valor maravilhoso e poético na infância do mundo não encontra mais lugar na linguagem, exceto se mergulhamos numa profunda regressão obscurantista que, de qualquer forma, está sempre à espreita. A história não é garantia de nada, estamos sempre recomeçando. Pois a literatura nos tira da tábula rasa e oferece-nos a prospecção do passado e a experiência do presente, na comunhão solitária entre autor e leitor. É uma boa vacina contra o isolamento, ainda que quase sempre seja fruto do sentimento de solidão. Um pé na margem, outro à deriva no mundo, assim escrevemos. Talvez eu tenha me perdido um pouco pelo peso da ideia de conferência, que nos coloca nesse púlpito, digamos assim, num papel quase que antiliterário.
Bem, como às vezes acontece, comecei uma conferência e acabei em literatura, o que é sempre uma boa saída. Muito obrigado.